formato novo. Boa noite, quem tá aí, ligadinha. Seja bem-vinda a essa madrugada doce na presença do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra para essa madrugada para nós. Eu vou dar mais alguns minutinhos para as mulheres entrarem. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Isso. Se você quiser avisar suas amigas, lembrar elas, tentar acordar. Quem já dormiu. Isso. Mais um momento de jejum e esse é o último que a gente vai fazer junto esse ano. Então ele é muito especial. Eu sempre digo que as palavras de final de ano, as coisas derradeiras que a gente vai concluindo, elas carregam uma mensagem. Olha, novo tempo. Um novo tempo. O Senhor tem uma palavra específica para essa noite. E a gente vai adorar e cantar junto e entrar nessa madrugada na presença de Deus. Aumenta o seu volume aí, porque eu não vou poder falar tão alto. Ai, minha amiga a Roberta tá aí, minha amiga. Eu tô dentro da minha casa, eu moro num apartamento e eu não posso falar alto. Então, Deus nos deu uma direção diferente. Dessa vez eu quero obedecer a direção que Ele está dando e eu quero falar sobre isso hoje. Será que você é obediente quando Deus muda a instrução? Essa palavra está queimando meu coração. E eu preciso falar isso, eu preciso liberar essa palavra hoje. E eu sei que Deus está fazendo algo muito lindo, muito forte. E eu quero liberar uma palavra que está em Isaías. Eu já quero começar. Eu quero liberar uma palavra que está em Isaías que diz assim. Essa é uma palavra para nós nesse tempo, sabe? Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado com o que eu vou fazer. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Está em Isaías 43, 18 e 19. E o Senhor me deu essa palavra, que o Senhor já mudou a estação e Ele já mudou a instrução. E a gente vai começar adorando ao Senhor Jesus agora, adorando a presença de Deus, buscando o Senhor. Adorando a Ele, adorando, levantando um altar de adoração dentro da nossa casa. Nós não estamos vivendo dias que a gente tem que levantar ministério, escute o que eu vou falar. Não se preocupe em levantar o seu nome, levantar ministério, em fazer coisas para Deus. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos levantar um altar para Ele, um altar de adoração a Ele. E você está dentro da sua casa agora, acredito, ou talvez no seu trabalho, tem gente que está dentro do hospital. Mas aonde você está aí, agora, não importa o lugar físico que você esteja, você pode fazer um altar de adoração. E eu quero que você faça isso agora. Nós vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Leve, livre. Coloca o seu celular aí no volume máximo, porque nós não vamos poder falar alto aqui. Mas nós vamos começar a profetizar. E depois eu vou explicar o porquê que essa live está sendo dentro da minha casa. E o que Deus tem feito. E eu quero compartilhar uma comida fresca, uma direção fresca, porque eu sei que vai conectar com o que o Espírito Santo já tem feito aí. Para algumas vai ser só confirmação. Para outras
vocês vão entender o que Deus está fazendo. Muitos comentários aqui já é exatamente o que Deus está fazendo, sabe? E eu queria... Vamos começar orando juntas? Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. O nosso jejum, a nossa entrega, a nossa busca, dentro de nós, Pai, existe uma fome, uma sede pela Tua presença. Somos mulheres, Deus, que a religião não conseguiu preencher, ministérios não conseguiram preencher, Deus. Nada nessa vida preenche o lugar que é só Teu. Então nós queremos nessa madrugada, Senhor, nos derramar na Tua presença. Nessa madrugada nós queremos, Senhor, derreter na Tua presença. Nós queremos sem reserva nos entregar, Senhor, sem reservas nenhuma nos entregar a Ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a nossa entrega. Recebe o nosso perfume. Recebe a nossa vida, Senhor. Nós ansiamos por esse lugar da Tua presença. Conecta o nosso coração a Ti, Senhor. O coração que está ansioso agora se deleita em Ti. A mente que está tão confusa, Senhor, com tantas coisas, ela se aquieta agora como um mar revolto. A Tua voz se aquieta para Te ouvir agora. Em nome de Jesus. Obedecerei. Sim, obedecerei. E eu me entregarei. E eu me entregarei a Ti. A Ti. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Será que não percebes? Será que não percebes o meu novo? Uma nova estação, uma nova instrução, uma nova estação, uma nova instrução, uma nova instrução. Obedecerei, sim, obedecerei. Eu não resistirei ao Teu chamado. Obedecerei a Tua voz, obedecerei, Jesus. O que eu vejo, o que eu ouço no meu deserto, o que eu vejo não é comum. Eu ouço barulho de rio no deserto, eu ouço barulho de riacho em terra seca. A estação mudou, a instrução mudou, a estação mudou, a instrução mudou. Eu te adoro, Jesus, te adoro. A palavra de Deus diz que então o deserto vai se transformar num grande lago, porque rios de águas vivas vão começar a brotar do deserto. Há uma nova instrução nesse tempo. Você estava preparada para caminhar milhas e milhas no deserto. E o Senhor te diz, pode colocar roupas de mergulho, de banho, porque nesse deserto eu vou fazer brotar água. Eu vejo a terra seca borbulhando, 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 e rios começam a fluir desse deserto. Há uma nova instrução no meio de uma nova direção de Deus.
Você se preparou para desertos. E eu acredito que o teu 2025 foi um 2025 de muito deserto. De pés fervendo da areia do deserto. Mas o Senhor diz para você assim, ó: eis que faço algo novo. Eis que libero algo novo. Porque você demora para me entender. Eu faço algo novo. Não olhe pro passado. Esse lugar não tem resposta pra você. Será que você pode ver rios fluindo nesse deserto? Será que eu posso ouvir você se refrescar nas águas que eu mesmo liberei? Sim, será que você pode dizer: sim, obedecerei a uma nova instrução? Sim, obedecerei a um novo tempo que está vindo. Ele já saiu à luz. Será que você pode perceber uma nova instrução de novo, debaixo de um novo tempo? Isso. Essa é a mensagem. Sabe o que o Senhor está perguntando nessa madrugada para nós? Será que você pode obedecer? Será que você pode confiar em mim? Ouça barulhos de riacho no meio do deserto. Ouça isso. Sim, obedecerei e eu confiarei. Eu já estou colocando os meus pés nessas águas frescas. Eu já estou mergulhando nas águas do meu deserto. Obedecerei. São dias de obediência. Não são dias talvez de construir grandes torres para Ele. O Senhor não está esperando grandes construções, grandes ministérios. Enquanto muitos de nós estão preocupados em construir grandes coisas, o Senhor está de olho naqueles que obedecem, naqueles que param tudo para obedecer. Esqueça o glamour ministerial. Tire hoje isso. Tire. Obedecerei e eu confiarei e eu me entregarei mais uma vez ao que o Senhor quer fazer. Eu me abro para essa nova estação. Eu quero dizer sim para essa nova instrução. Eu quero ouvir, Senhor, o que o Senhor quer fazer de novo. O que o Senhor quer fazer de novo. Oh, rabaramassore, rabashore, cantore, maiassore, maiassore, ramayase, ramaye, ramaye, rarabarasso, jore mayarae, jore mayasso. Obedecerei a essa nova instrução. Como tudo que Deus está fazendo é diferente, eu quero seguir a instrução do Senhor. E eu quero, antes de caminharmos em profunda adoração,
abrir um caminho aqui. Um caminho que o Senhor está, que Ele já construiu, que Jesus nos convida para esse caminho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Oséias. É um livro que está lá nos profetas menores. E talvez esse seja o tempo de profetas menores. Profetas menores. Poucas palavras, mas palavras profundas. Talvez seja o tempo de poucas palavras e mais profundidade. E esse capítulo de Oséias 6, ele começa fazendo uma chamada ao arrependimento, um convite. E na nossa caminhada com o Senhor, a gente sempre vai se encontrar em momentos que Ele nos convida a nos arrepender. Não pense você que você não tem algo do que se arrepender. Todos nós temos algo do que nos arrepender. E o Senhor diz que existe um convite de arrependimento nesses dias para a igreja. Um caminho de volta. É tão incrível como quando a gente diz que Deus tem algo novo, um caminho novo. Talvez o caminho para esse algo novo é um caminho de volta. De um lugar que a gente não devia ter saído. Mas somos seres humanos. E muitas vezes nos deslumbramos, erramos, falhamos. Acabamos colocando pessoas no lugar de Deus na nossa vida. E precisamos voltar. Eu queria ler com vocês Oséias 6, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu e agora nos fará curativos. Em pouco tempo, não muito, mas em pouco tempo Ele nos restaurará. E logo viveremos em Sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo e Ele nos responderá. Tão certo como vai chegar hoje o amanhecer, ou como aquelas chuvas da primavera. O Senhor, eu não sei como é que foi o seu ano de 2025, mas costumo dizer que 2025 não foi para as pessoas frágeis e fracas. 2025 foi destinado para pessoas muito fortes. Que ano desafiador. Não sei como foi aí, mas esse ano Deus me deu essa palavra. Até postei um dia essa palavra de Isaías, que eu li primeiro para vocês, que eu li sobre algo novo. E a gente esquece que para o novo vir Deus começa a remover o velho. Então, o ano de 2025 Deus removeu muitas coisas. Ele foi removendo. Ele foi removendo. Eu não sei como foi na sua vida, mas na minha vida Ele removeu muita coisa. Ele removeu coisas, Ele removeu pessoas, Ele removeu circunstâncias. Ele foi removendo, Ele foi mudando. E eu não sei quem aí pode talvez se identificar com o que eu estou falando, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer sempre as mesmas coisas, por exemplo, se eu vou num restaurante, eu gosto de me sentar no mesmo lugar. Eu gosto daquilo que é cotidiano, eu gosto da rotina. E eu sou habituada a me apegar. E então eu me apego a pessoas, eu me apego a rotina, que são rituais, me apego a circunstâncias, lugares, me apego a métodos. E esse ano Deus foi removendo todos os meus apegos. Foi aí também assim?
Então ele foi removendo todos os apegos. E foi muito difícil, porque quando a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente sofre. E não permite Deus mexer naquilo que precisa mexer, e a gente sofre sem entender. E Deus foi mudando tudo. E eu só fui sendo como uma pluma ao vento do Espírito. Eu fui me deixando levar por Ele. Eu fui deixando o Espírito Santo fazer. E eu sabia que era um movimento de Deus. Porque apesar de doer, eu sentia um conforto, porque eu sabia que era Deus no meio disso tudo. E até essa live de hoje, é a primeira vez, porque olha que interessante, a primeira live desse jejum, né, a primeira vez que esse jejum veio ao meu coração, eu pensei, eu vou fazer uma live na madrugada para orar junto com as pessoas. E eu fiz na minha casa, sozinha, no meu apartamento, no meu lar, onde eu sou sempre acostumada a orar, no outro apartamento que eu morava. E foi lá que eu fiz a live sozinha. Mas como eu queria ter mais liberdade, no outro dia eu fui para um outro lugar fazer a live. E ali comecei, e a live começou a crescer muito. Então muitas pessoas participavam da live. Eu cheguei a pedir ajuda do pessoal do Mídias algumas vezes, daí não deu certo, daí eu entendi que não era. E dessa vez o Senhor falou para mim, volta para tua casa. E faz dentro do teu lar de uma maneira mais simples. Para de colocar expectativa em métodos, em formatos. E nós muitas vezes somos como o povo de Israel, nós criamos ídolos. Nós criamos, e o ídolo é tudo aquilo que tira o Senhor Jesus do lugar no centro do nosso coração. E às vezes uma pessoa na nossa vida pode ser um ídolo. Um formato de algo pode ser um ídolo. Porque quando eu pensei assim, eu vou fazer em casa, só eu e a Lari. E a Lari mora comigo. Adotei a Lari pra mim. Será que eu vou fazer só em casa com a Lari essa live? A gente não pode ter barulho porque é num prédio. E o Senhor falou assim pra mim, pra viver algo novo você vai fazer um caminho de volta. Olha que doido isso. E o Senhor falou, faça dentro da sua casa. E toda a minha circunstância empurrou para isso. Sabe? O movimento de Deus é igual quando uma mulher está dando... Ela vai dar à luz. Todo o movimento do corpo dela empurra ela para aquilo. Eu estava até estudando sobre isso esses dias, que as contrações dos órgãos e o músculo empurrando aquele bebê. E muitas vezes as nossas circunstâncias estão nos empurrando para que nasça aquilo que é de Deus. E às vezes a gente fica resistindo. E eu parei de resistir. Eu falei, eu não vou mais resistir aos impulsos do Espírito. E se o Senhor quer fazer algo novo, eu vou deixar o Senhor fazer. E essa live, o próprio formato dessa live já é a mensagem que eu quero trazer hoje para a sua vida. Pare de resistir ao novo. Pare de resistir a um caminho de volta. Olha que contraditório isso. Pare de se apegar a pessoas, rituais, até rotina, formatos, circunstâncias. Porque quando eu pensei em fazer essa live aqui em casa, desse formato, eu falei, Senhor, mas eu gosto do Charamanaias, eu gosto daquele movimento. E o Senhor falou assim para mim, mas eu quero vir numa brisa suave nessa madrugada. Eu quero vir com doçura. E eu eis-me aqui para dizer sim para aquilo que Deus quer fazer. E eu não sei se essa palavra, se o que está acontecendo aqui conecta com o que está acontecendo aí. Conectou? Foi um vento. Esse 2025, não foi? Que ano difícil. Mas é um ano de deserto que nos convida a desfrutar de águas frescas, porque a estação mudou e a instrução dele no meio desse deserto, que agora tem um rio, mudou também. Eu quero te convidar a abraçar um novo de Deus na sua vida. Esse jejum abre esse caminho. Esse período de jejum que a gente está fazendo junto, você imagina. Nós estamos aqui com mais de 10 mil pessoas agora online na madrugada. Você imagina o que é 10 mil pessoas juntas, unidas, fora aquelas que não podem estar na live, mas que estão unidas em jejum e oração.
para esse tempo. E eu quero te convidar agora a se derramar na presença de Deus. Você que estava resistindo às contrações desse útero espiritual. E Deus fala assim, ó, esqueça tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Não percebe? Em algumas traduções assim, algo novo já está vindo à luz. Porque estava escondido, mas agora vai vir à luz. E eu quero que você se derrame na presença de Deus. Onde eu estou aqui é o meu canto na sala de oração. Quando eu vou buscar a presença de Deus, é aqui que eu fico. Então, eu trouxe vocês junto para esse lugar. E nós vamos buscar juntos a presença de Deus aqui. Amém? Ache teu cantinho aí agora. E você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu vou me render a essa nova estação. Eu me arrependo de ter resistido, me arrependo de ter, Senhor, de ter não entendido o que o Senhor estava fazendo. Talvez você está toda ferida. Oséias disse, né? Vinde e voltemos ao Senhor porque Ele nos despedaçou. E Ele nos sarará. Tem uma cura hoje vindo sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Uma compreensão do que Deus está fazendo, que vai trazer tanta paz, tanta certeza que é o Senhor que está movendo. Você pode se entregar agora para Ele, se derramar agora na presença do Senhor. Faça isso agora. Jesus. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Jesus. Revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, sublime para curar, e sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, e sobre a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Jesus. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, e sobre a filha de Sião. Há remédio em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, e sobre a filha de Sião. E eu
Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Sim, Jesus. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Jesus. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Espírito Santo. Espírito Santo. Uma vez que eu coloquei Santo, Santo, os meus olhos em ti, coloca os nossos olhos em ti, nada mais me satisfaz. Doce Espírito. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei fixa os nossos olhos em ti, Jesus. Nada mais. Fixa, Pai, os nossos olhos em ti, Jesus. Fixa os nossos olhos em ti, Jesus. Tira, Senhor, os nossos olhos daquilo que não é do Senhor, Pai. Nós destronamos, Senhor, no nosso coração, Senhor, todos os ídolos que nós criamos, Pai. Pessoas, Senhor, que nós colocamos no lugar errado na nossa vida, Pai. Nos frustramos, Senhor, sofremos, nos ferimos, Pai. Quantas vezes estamos apegadas, Senhor, aos métodos, Senhor, apegada à religião, a placas de denominação, Senhor, apegados a ministros, a pessoas, Pai. Quantas vezes nosso coração, Pai, é idólatra, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa por ferir o teu coração, Pai. Perdoa porque às vezes nós não vamos à fonte. Nos perdoa por buscar muletas, por nos segurar em algo que não é o Senhor, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor. Nós destronamos agora e declaramos que o nosso coração é teu, Senhor. Nos arrependemos, Jesus. Volta-te para nós, volta o teu rosto para nós, Senhor. Nós não queremos ferir o teu coração, Senhor. Nós não queremos ferir o teu coração. Perdoa-nos. Destronamos agora, Pai, todo ídolo, tiramos agora. Quebramos, Senhor, nos nossos lares todo altar idólatra. Quebramos do nosso coração todo altar idólatra. Assim como Gideão, Senhor, ele quebrou no meio da madrugada. Enquanto todos dormiam, ele começou a quebrar os altares idólatras, Senhor, da sua família. Dentro da nossa casa agora, Pai, nós quebramos agora todo o altar idólatra do nosso coração, Pai. Nós declaramos que na nossa casa, o Senhor Jesus, o Deus de Israel, o nosso Deus é o único Deus, o único Deus, o único Deus, e não há outro Deus além de Ti, Senhor. Declaramos nossa vida. Nós não rasgamos as nossas vestes e nem vestimos panos de saco agora, mas nós rasgamos o nosso coração, Pai, diante de Ti. Resgata-nos, Senhor, resgata-nos. Quantas vezes nós confiamos naquilo que não é o Senhor, Pai. Quantas vezes colocamos a nossa alegria, Pai, a nossa satisfação, Pai, naquilo que não é o Senhor. Nós voltamos o nosso coração para Ti, Pai. Voltamos.
Ah, Senhor, eu estou aprendendo, Pai. Eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo, Senhor, esse lugar. Nós estamos aprendendo de volta, Pai. Nós voltamos para o Senhor. Oh, nós estamos, Pai. Estou aprendendo a estar Nos ensina. cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar Nos ensina, Senhor. cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Não cavaremos mais cisternas que não retém água, Senhor. Só Tu és a fonte de águas vivas que sacia minha sede. Não cavaremos buracos que não retêm água, pois só de Ti fluem rios que saciam a sede de Jesus. Assim como a costa tem sede de água, assim por Ti suspira minha alma. Assim como a costa suspira pelas correntes de águas, a minha alma tem sede de Ti. Deus vivo, quando eu me verei, quando estarei Te amo, Jesus. perante a Tua face. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho Você. Eu tenho Você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu só tenho. Eu tenho Você. E nada mais. Só tenho Você. Só faltava eu perceber. Estava longe, Você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou Seu filho, fez de mim Sua morada, e eu disse: és bem-vindo. E não me abandonou todas as vezes.
Pai. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você, Jesus. Só tenho você. Eu vaguei e eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Pai, nós chegamos a Ti agora na Tua presença, todas juntas. Entregamos a nossa vida a Ti, Pai, mais uma vez. Te adoramos, Pai, nessa noite. Pai, quantas mulheres estão aqui, Deus, desesperadas. Quantas mulheres estão desesperadas, Pai, sedentas pela Tua presença. Quantas pessoas, Senhor, que estão aqui enfrentando, Pai, um vento, uma tempestade. Eu oro agora para que o Senhor acalme, Pai, toda a tempestade agora. Cure os enfermos, Senhor, sare os feridos. Que o Senhor possa reconstruir, Pai, corações, casamentos, famílias. Senhor, alcança os lares agora, Pai, que a Tua presença alcance agora as famílias, Espírito Santo. Enquanto eu orava, o Senhor me mostrou, e eu quero derramar essa palavra, que o Senhor estava curando relacionamentos, sabe? Nós estamos vivendo dias de muitas rachaduras relacionais. Seja dentro do seio da família, seja rompimentos de alianças. E não necessariamente que Deus vai sarar o relacionamento, mas Deus vai sarar o seu coração. Alguns relacionamentos vão ser recuperados, mas alguns o Senhor vai sarar você e o seu coração. Se você está passando por isso, eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Talvez não foi nem você que errou. Erraram com você. Ou talvez você errou. Você traiu. Você falhou. E o seu coração está tão pesado. Tão pesado. Ou talvez feriram você. E você está se sentindo tão sem valor. O Espírito Santo está vindo agora. E sabe, eu vi como que uma atadura. O Senhor mostrou como se fosse uma atadura. Ele colocando uma atadura na ferida. E sabe o que isso quer dizer? Para de expor a tua ferida. Porque quando a gente expõe uma ferida, ela está suscetível a tudo. Não sei se você já teve um machucado, que o médico foi lá e fez curativo para que não entrasse nenhum tipo de sujeira, infeccionasse e piorasse a situação. O Senhor está falando para você assim, ó, para de expor a sua ferida. Essa é uma palavra diretiva para algumas pessoas aqui. Deixa o Senhor colocar a atadura, deixa Ele tapar essa ferida. Não fale mais sobre isso, sabe? Deixa o Senhor curar isso. Ele está curando agora, Ele está colocando uma atadura na ferida. E tem bálsamo, tem cura. Deixa Ele curar. Ele está fazendo isso agora. Deixa Ele curar. Ele é o Deus que cura.
É o Deus que protege, aquele que não desiste, que não falha, que não perde. Deixa Ele te curar. Atadura colocar, deixa Ele curar a ferida que vai restaurar. Ele é aquele que cura, que nunca desiste, que te protege, que livre e te cuida. Recebe o cuidado, o colo, a proteção de Deus. Recebe aonde você está. Atadura na ferida. Deixa Ele curar, deixa Ele limpar, deixa Ele fazer o que só Ele pode fazer. Deixa Ele responder o que só Ele pode, resposta que só Ele tem. Enquanto você descansa, Ele cura, Ele cuida, deixa Ele fazer, deixa Ele curar. Esse é um convite à confiança, um convite à intimidade, um convite a se entregar. Seja curada nessa madrugada, que a presença de Deus traga cura. Sabe, tem muitas coisas novas para virem à luz, mas elas não podem brotar de um coração ferido. Tem muitas coisas que o Senhor precisa fazer, mas a gente precisa fazer o caminho de volta de cura. É incrível que Oséias diz que Ele vai sarar. Qual o caminho de volta que você precisa fazer? Para que você possa desfrutar do novo de Deus. Isso é tão contraditório, mas ao mesmo tempo tão profundo. Você está se ofendendo com as mudanças? Não se ofenda. Abrace a nova estação. Às vezes a gente fala assim, Deus tem algo novo, a gente já olha para as coisas boas, né? Às vezes o novo pode ofender a nossa mente, ofender o nosso coração. Não deixe o novo de Deus te ofender, mas abrace o novo do Senhor. Que a presença dEle seja o teu sustento nesses dias. Nesse jejum, que está sendo difícil, não está sendo difícil. Mas a graça de Deus, ela vai estar sobre você. Amanhã, nós vamos fazer a live. Eu vou fazer aqui, na minha casa. Só que amanhã preciso pedir que você providencie um óleo, que amanhã nós vamos ungir as nossas casas. Se você não vai estar em casa, você unge onde você está. Mas depois que você chegar em casa, você unge a sua casa. Mas amanhã nós vamos caminhar pela nossa casa, nós vamos ungir a nossa casa, os nossos lares. O Senhor deu essa direção e a gente vai fazer isso. Então pega um óleozinho de unção. Se você não tem óleozinho pronto de unção, você vai pegar um óleo mesmo de cozinha. Todo mundo tem óleo de cozinha em casa. Se tiver o da oliva, né, do fruto da oliveira, traga o fruto da oliveira, o azeite. E a gente vai ter um momento de unção amanhã, juntas. E eu creio que vai ser poderoso. O Senhor a gente vai ver muito fruto desses 3 dias. Muitos frutos, coisas lindas Deus vai fazer. Porque nós estamos nos debruçando e indo para a fonte que é Cristo. Deixa eu te abençoar. Pai, cada mulher que participou dessa live, que esteve junto aqui nessa madrugada, com fome, muitas de jejum, algumas estão fazendo parcial, não importa a forma que você está fazendo esse jejum. É importante que você esteja inserida naquilo que Deus está fazendo. E se você chegou nessa live hoje, você nem sabia de jejum, você pode começar o jejum amanhã. E a presença de Deus invada a sua casa,
esse momento de oração. Que a graça do Espírito Santo esteja sobre você. Em nome de Jesus, nesses dias. Amanhã, de novo aqui às 0 horas, aqui no Instagram, aqui no meu Instagram.